1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32, meus irmãos. Capítulo 17. Aleluia. A palavra de Deus, ela é perfeita, né? Correta. E esse é um momento especial que nós nos deparamos aqui com a ceia do Senhor diante da mesa. Está aqui, né? Um banquete preparado. E mais isso aqui que vamos aprender agora, essa palavra que vamos estudar agora, é o pão da vida. É o alimento necessário para nós, para nossa vida diária hoje. Jesus deixou essa cerimônia, esse ato de partir o pão, de servir a Santa Ceia do Senhor. Mas a palavra de Deus, todos os dias nós podemos nos saciarmos dela. Todos os dias, qualquer momento que você quiser, você pode comer desse pão. Amém? O pão da vida. Assim como nós ouvimos aqui a irmã ministrar sobre a água viva, que é Jesus. Jamais teremos sede se nós aceitarmos essa água viva, né? Que nos cura, que nos dá a nossa salvação. Mas aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem sobre um gigante que havia, um filisteu. E eu pergunto para você, tem algum gigante na sua vida aí te causando danos, que você olha para ele e fala assim: jamais eu vou conseguir vencer esse gigante, jamais eu vou conseguir derrotar esse gigante? Eu tenho certeza que você tem, eu tenho, todos nós temos. Gigantes que às vezes são coisas que aparentemente são maiores, superiores a nós, aparentemente superiores a nós, né? Tanto problemas grandes que falam: amanhã eu tenho que resolver isso, e com o que eu vou resolver? Como que eu vou resolver? Então você fica naquela ansiedade porque você vê um tamanho de um gigante que você tem que se deparar com ele amanhã. Você vai ter que guerrear com ele amanhã, e você de repente está pensando: meu Deus, com o quê? Não tenho condições, não tenho arma suficiente para lutar com esse gigante. Por exemplo, se é uma conta grande que eu tenho que pagar amanhã cedo, com o que eu vou pagar? Com que arma que eu vou pagar, né? Com que dinheiro que eu vou pagar? Se é um problema de saúde que eu tenho que encarar amanhã, meu Deus, como que eu vou vencer isso? Então, há muitos gigantes na nossa vida. Mas eu tenho certeza que você, diante desse Deus que venceu todas as guerras e que vence, você vai ter forças e vai ser capaz de vencer. Portanto, você tem que se apoderar da sua arma hoje, que é a palavra de Deus, que é a sua espada. Eu já falei aqui, meus irmãos, sobre o povo de Israel, que eles não eram preparados para a guerra. Quem estuda a Bíblia sabe disso. Não eram preparados para a guerra. É um exército muito fraco. Eram pessoas comuns, que estavam trabalhando dia a dia, e eles tinham que se deparar, se guerrear com exércitos formados, exército mesmo, que só guerreava, só lutava. Eram homens de portes muito grandes, filisteus, morreus, saduceus, exércitos muito grandes e fortes, homens preparados para a guerra, selecionados para guerrear. E o exército de Israel era a pessoa que estava trabalhando no campo, o outro lá, não sei aonde, e quando saía uma convocação para a guerra, aquele largava o campo lá, colhendo as espigas, os trigos, e vinha sem arma, sem nada. Então eles não eram preparados para a guerra, para encarar os gigantes. Mas, porém, Deus estava com eles. Alguns dos soldados de Israel, que era convocado, que eram homens, pai de famílias, vinham, não tinha arma, chegava sem arma, sem nada, do jeito que vinha de casa.
Chegava ali, pegava a arma na hora. Dava uma espadinha para ele lá, ele ia para guerrear. Mas a diferença é que tinha um Deus que estava à frente da guerra deles. E eles venciam a guerra. Porque Deus estava no controle. E diante dessa passagem aqui, nós vamos compartilhar essa palavra juntos. E vocês vão ver que Davi derrotou esse gigante filisteu. Um homem que era preparado só para a guerra. Um homem transformado para a guerra, um gigante de aproximadamente uns 3,20 metros. Pelos cálculos aqui, né? Mais ou menos uns 3 metros. Imagina, a minha estatura, 1,60 m na ponta da régua, né? Esticando tudo que dá, se deparando com um homem de 3,20 metros, anormal. Não tem como eu vou encarar ele com o quê? Que jeito? E esse homem, esse filisteu, era de guerra, preparado com a couraça, com tudo que era de defesa. Então um homem normal, de estatura normal, era impossível vencer ele. Era impossível, e todo mundo temia esse gigante. Todo mundo temia. Quando se falava desse gigante, o exército de Israel tremia, porque era um homem despreparado para guerrear. Tremia. E aí, o que aconteceu? Davi ficou sabendo disso. Davi estava no campo. Foi no campo, Davi curioso, foi lá, os seus irmãos foram escolhidos para guerrear, foi chamado. Davi não tinha condições, não tinha porte para a guerra. Era um dos mais novos. Foram escolhidos 3 irmãos de Davi. E Davi foi olhar o campo lá, o pai dele mandou que ele levasse alguma coisa e perguntasse como que estava lá. E eles estão se preparando para a batalha. E Davi chegou lá e ficou sabendo que desse gigante filisteu, ele falou assim: eu vou encarar esse gigante. Tipo, eu estou falando no meu linguajar, tá? Eu vou encarar esse gigante. Porque a promessa era que aquele que derrotasse o gigante, ele ia ficar isento dos impostos, ele ia ter preferência na filha do rei, ele ia ter uma recompensa. E Davi falou assim: eu vou encarar esse gigante. Mas Davi, sem condições nenhuma de guerrear, baixa estatura, franzino, fraquinho, com o que, Davi? E Davi falou: eu vou encarar. E aí ficaram sabendo ali e levaram até o rei Saul. E o rei Saul deixou que ele chegasse até ele. Aí aqui vamos dar prosseguimento na palavra. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Quem achou? Diz assim a palavra: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Está falando aqui do gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, eu livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforjes de pastor,
que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Eu li todo esse texto para que confirme aquilo que eu estava falando sobre Davi. Davi levou ao rei o conhecimento que ele tinha de apacentar as ovelhas, e que ao ser atacado pelos leões e ursos, ele o derrotava. E ele falou: não, se eu derrotei, se Deus me capacitou para derrotar essas feras, então eu derrotarei esse circunciso. O importante é que nós aqui, nós apreciamos aqui, enxergamos aqui que o gigante menosprezou a Davi. Menosprezou a Davi. Eu creio assim, eu vou dar você, a sua carne para as aves, para as bestas feras da terra. Então para o gigante ia ser um massacre, né? Encarar Davi. Mas Davi tinha uma convicção de que ele estava indo para uma batalha em nome de Deus, sob o comando do Senhor. Então, mudando aqui para nós um pouquinho, meus irmãos, quando nós deparamos com as situações impossíveis para nós, mas com Deus, Ele abre brechas, Ele nos dá capacidade e condições para que nós possamos, pelo menos, guerrear, pelo menos encarar a situação. Mas quando nós não contamos com Deus, nós não queremos Deus perto de nós, aí sim, aí nós vamos correr do gigante, aí nós vamos fugir do gigante. Mas quem é esse gigante, pastor? Nós não estamos falando de guerra, nós contra homens, nós contra seres humanos. A nossa guerra, já diz a palavra, que é contra as potestades do mal, principados e potestades, coisas que muitas vezes você não vê, e não vê mesmo, porque são potestades do mal, principados e potestades, que atingem principalmente a nossa mente e o nosso coração, e nos diz que nós somos incapazes, que nós não aguentamos, que nós não sabemos, que nós não somos, que você não pode, que você é fraco, que nós somos fracos. Mas aqui Davi deu uma grande prova de que ele servindo a Deus, e que Deus nunca perdeu batalha, ele venceria. Prosseguindo aqui, vamos ver a vitória de Davi. Prosseguindo lá no versículo 48. E sucedeu que levantando-se o filisteu, e ainda indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e com a funda lá tirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra.
Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e a matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Então, meus irmãos, para quem não conhece também, essa funda é um bodoque. Nós usamos estilingue, né? Quando a gente era criança, a gente caçava passarinho com estilingue. Acho que até já viu o Kielder de estilingue lá. Não, Kielder, já tem estilingue lá na sua casa? Então hoje a gente usa estilingue, mas a funda é algo que tem uma malha, né? E uma cordinha assim, a pessoa... É mais difícil que o estilingue, porque o estilingue ainda tem a forquilha que você faz a pontaria, né? E a funda é uma arma mais difícil ainda. Tem que conhecer muito bem dela para poder usá-la. E Davi, com essa funda e essas pedras, né? Uma só foi suficiente para derrubar o gigante. Sem arma, sem espada, sem nada. Eu gosto muito dessa história. Porque você vê o impossível, né? Você vê o impossível ali diante do homem. Mas diante de Deus, possível. Uma pessoa totalmente incapaz, pela estatura, pela visão humana, totalmente impossível vencer essa guerra. E Davi derrotou o gigante, derrotou Golias. E os filisteus foram derrotados. E o povo da época vivia em guerra, disputando território, disputando áreas, né? E constantemente havia essas batalhas. E aqui Davi demonstrou para nós, descendentes de Israel, que do nosso lado tem um Deus que cuida de nós, que tem que estar diante das nossas batalhas. Esse Deus, ele não tem que estar atrás, Deus sempre está à frente da batalha. Todas as batalhas que o povo de Israel se depararam, Deus já tinha vencido. O povo de Israel ia totalmente sem condições de guerra. Mas a batalha já estava vencida, porque Deus já tinha planejado. Deus já tinha feito um plano de vitória. Deus já tinha traçado o plano da vitória sobre o povo de Israel. Porque a promessa de Deus ao povo de Israel é a vitória. Deus não prometeu derrota para o nosso povo, para o povo de Israel. Deus prometeu vitória. Vitória na terra prometida. Vitória nos campos, no deserto. Deus não falou, vai que vocês vão morrer. Vai que vocês vão perder a batalha. Deus sempre incentivou o povo a guerrear. Deus incentivou o povo a lutar. Assim como o povo incentiva nós nessa noite a lutar, a guerrear, a não abrir mão da nossa espada, a guerrear contra as potestades e principados, a guerrear contra as falácias, contra as palavras contrárias, contra as palavras de desânimo, contra as palavras de maldição. Quantas palavras maldizentes é sobre nós? As pessoas têm falado sobre você, sobre mim, sobre nós, tentando tirar o foco da nossa vida, que é servir a Deus. Quantas palavras, quanto de desânimo você já recebeu? O que você está fazendo lá? Quem é esse Deus? O povo também era tentado a desistir de Deus. E muitos desistiram de Deus. E nós também não somos diferentes. Nós somos tentados todos os dias a desistir de Deus. Mas nós aqui, hoje, vimos aqui que Davi assumiu a responsabilidade para ele. Falou assim, eu vou derrotar esse gigante. Eu vou encarar esse gigante. Os irmãos de Davi, imagina como que eles pensaram, né? O nosso irmão mais novo lá, mais franzino, sem condições de encarar o gigante. Tanto é que os irmãos de Davi falaram que ele estava louco.
Ele não sabia o que estava falando. Mas Davi sabia o que estava fazendo. Aparentemente, para o povo, eles não entendiam. Mas já era um plano de Deus. E que o menor vencesse o maior. E é assim que Deus trabalha. Deus trabalha assim, nessa situação, que tem coisas que nós pensamos que não vai ter jeito, não tem condições, e tem. É como uma cura. Quantas pessoas que a gente já presenciou, não tem cura, não tem jeito. E quando você vê, a pessoa foi curada. A pessoa dá testemunho de cura. E muitas pessoas que a gente quer que seja curado. E não vai ser. Mas muitos que nós não depositamos a confiança, nós não acreditamos, Deus faz. Porque Deus trabalha diferente do que nós pensamos. Deus usa o método de Deus, o agir de Deus é diferente do que nós pensamos. Nós somos totalmente limitados naquilo que falamos, naquilo que fazemos, naquilo que agimos. Mas Deus é ilimitado. Deus faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, da hora, do jeito que Ele quer. O que devemos é confiar mais no Senhor. É acreditar mais no Senhor. Então Davi falou assim, porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Então eu creio que a pior coisa que aquele gigante fez foi desafiar a Deus. Não foi nem Israel, o povo de Israel, foi a Deus, porque Deus era o controle de Israel, é o controle de Israel. Mas eu creio que o gigante jamais ia imaginar que ele ia perder a batalha para aquele franzino, para aquele menino. Mas é assim que Deus age. É assim que Deus confunde a nossa mente. É assim que Deus trabalha. E que nós possamos confiar nesse Deus que age, muitas vezes, quando nós estamos dormindo. Quando nós estamos no descanso, Deus está trabalhando. Quando você nem imagina, Deus está trabalhando. Quando você está descrente, Deus está trabalhando. Quando você não está confiando mais, Deus está trabalhando. Porque Ele trabalha diferente da gente. A maneira que Deus trabalha é diferente do nosso jeito. Amém? Então confia no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Amém? Confia mais no Senhor. Essa palavra é uma palavra de ânimo, de coragem, de ousadia. Para que nós possamos encarar o nosso gigante amanhã. Que nós possamos derrotá-lo, em nome de Jesus. Amém? Amarra o teu gigante hoje à noite, que amanhã ele vai ser derrotado, em nome de Jesus. Vamos amarrar ele hoje. Deixar ele amarrado, que amanhã vai ser o dia da derrota dele e a nossa vitória, em nome de Jesus. Nós temos que crer assim. Nós temos que confiar assim, que nós vamos vencer. Se nós contarmos com a derrota, aí nós já estamos derrotados. Nós já somos derrotados. Eu vou perder, não vai dar para mim, eu vou desistir. Aí você já está assumindo a derrota para você. Estamos assumindo a derrota para nós. Mas nós vamos vencer, tem que assumir assim, tem que crer assim. Está difícil. É impossível para mim, mas não para Deus. É impossível para mim, mas o Deus que eu sirvo, o meu comandante, o meu general, é Jesus, é Deus. Eu lembro que no quartel nós tínhamos as sessões que nós trabalhávamos. Cada um tinha o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro, o cozinheiro, o enfermeiro, o cara lá do datilógrafo, das sessões burocráticas lá, motorista. Aí tinha o dia lá, amanhã eu quero o Pelopes Informa, pelotão de operações especiais. Quem que ia lá? O Cabo Adilson lá da carpintaria, o soldado João lá do rancho, o soldado fulano lá da enfermaria, o soldado fulano motorista, Então é assim que era pego, vamos lá, agora é hora de assumirmos, a missão. E foi assim que Deus fazia com o povo de Israel. Pegava do jeito que estava, vem do jeito que você está, e vocês vão vencer. Então assim para nós hoje, pode ser que nós estamos despreparados, mas não estamos despreparados.
nós estamos enxergando com os nossos olhos que já derrubamos muitos gigantes. Sim ou não? Já derrubamos muitos gigantes. E vai aparecer mais. E vamos derrubar. E vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém? Então, aparentemente estamos aqui por nada. Porque, meus irmãos, infelizmente, tem gente que vai para a igreja, estou falando aqui, vai para a igreja, entra e sai do jeito, mesma coisa, ou pior. Mas quando nós chegamos aqui, despreparados, porque é uma guerra, você não pode ver, você não consegue enxergar, mas é uma guerra espiritual. Estar pregando aqui é uma guerra espiritual. É aqui, o inimigo tentando tirar a palavra da nossa boca, tentando fazer que nós esquecemos a palavra, que nós não pregamos, que nós não falamos de Deus. O papel dele é esse. É uma guerra espiritual. Então, se nós chegarmos à igreja e ficar totalmente desatento, aí nós vamos ficar despreparados mesmo. Nós podemos chegar despreparados, mas sair daqui preparados. Amém? Nós podemos chegar aqui totalmente despreparados, mas sair amanhã com a nossa arma na mão. Amanhã nós temos a nossa espada. Assim era o povo de Israel, chegava sem nada. Não tinha arma nem em casa, em lugar nenhum. Chegava, tinha uma pessoa lá com as armas, pagando, toma para você, vai guerrear. O cara não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Mas Deus estava com ele. Amém? E assim Deus está com você, Deus está conosco nessa noite. E amanhã seremos vencedores em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você é um guerreiro muito importante nas mãos do Senhor. Por mais que você ache que não, mas você é mais um guerreiro que Deus quer contar no exército dele. Fica firme. Fica firme que Deus na hora certa vai colocar a arma na sua mão. Deus vai colocar a arma na sua mão. A arma que dizem, a arma da sabedoria. A arma da inteligência, de agir no momento certo, na hora certa. De tomar a melhor atitude. De você passar pelo obstáculo. Deus vai colocar a arma na sua mão. Vai colocar a palavra na sua boca. Vai colocar o agir na sua mente. E você vai vencer. Amém? Oramos então, curva tua cabeça, vamos falar com Deus. Deus amado, Deus de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, aprendendo mais de Ti, Senhor. E o Senhor tem falado conosco, Pai. O Senhor tem agido, Pai, a nosso favor, ó Deus, diante das guerras humanas, terrenas. E nós sabemos, Pai, que nós somos vencedores até aqui, Pai. E vamos vencer, porque o Senhor é um Deus que não abandona. O Senhor é um Deus que não abre mão dos seus filhos, dos seus guerreiros. E aqui está a igreja, Pai, orando, Deus. Confiando, Pai, nessa batalha ganha, Senhor, nessa vitória, Deus. Essa vitória, Senhor, que aparentemente está impossível para o meu irmão. Mas para o Senhor é vitória ganha, é batalha ganha, é guerra ganha, Senhor. E nós queremos, Senhor, dessa forma acreditar, Senhor, confiar em Ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, empunhar, ó Deus, essa espada, Deus, espada da vitória, Senhor, na nossa mão. Invisível, mas pela nossa fé, pelo nosso crer, pelo nosso confiar em Ti, Senhor. Vai, Deus, abrindo, Senhor, as portas, ó Deus. Vai desamarrando, Senhor, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está pendente, tudo aquilo que está travado, Deus. Vai, Senhor, soltando, Pai, tirando esses laços, Deus, em nome de Jesus. Vai liberando, Senhor, uma unção de vitória, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, Deus. Tira, Pai, da nossa mente, da mente do meu irmão, todas as palavras de desânimo. Todas as palavras contrárias. Todas as palavras que deixam o meu irmão vencido. Todas as palavras que deixam o meu irmão derrotado, Senhor. Vai tirando, Deus, em nome de Jesus. E coloca, Senhor, palavras de ânimo. Palavras de encorajamento, Senhor. Para que ele possa, Deus, lutar, guerrear
e vencer em nome de Jesus. Tira todo o mal, Senhor, toda a ansiedade, todo o peso, todo o fardo, Deus. Vai arrancando agora, Senhor, vai aliviando, Pai, os ombros e a mente do meu irmão. Vai tirando todo o cansaço físico e mental, Deus. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que tem causado tristeza ao Senhor. Vai tirando, vai arrancando de nós, ó Deus. E vai injetando sobre nós, ó Deus, a Sua paz, o Seu amor, ó Deus. Que nós possamos confiar mais em Ti, Deus. Abre, Senhor, os caminhos. Abre as portas, Senhor. Vai, Senhor, quebrando os grilhões, as correntes, ó Deus. Vai desamarrando, vai desatando, Senhor, todas as amarras, Senhor, sobre a vida deste irmão e dessa irmã. Que nós possamos caminhar segundo o Teu querer, em nome de Jesus. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.